A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs e a você que está me assistindo agora. Nós iniciamos agora esse vídeo e, como falei na aula anterior, neste nós vamos estar discutindo sobre a introdução ao livro do Apocalipse. O mundo está à beira de um colapso. A situação social, política, econômica e também a natural está cada vez mais seguindo para um dramático acontecimento trágico e inimaginável. Paulo certa vez escreveu a Timóteo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Você já deve ter sentido os efeitos do caos que já está em andamento. Existem guerras e rumores de guerras, economias abaladas, corrupção política, governos se afundando, o aumento considerável da violência, tragédias em todo o mundo dos mais diversos tipos, como queimadas, secas trágicas, terremotos, vulcões em erupção, tornados devastando regiões inteiras, tsunamis, derretimento das geleiras. O mundo está num processo natural e social degenerativo. Está se autodestruindo, autodecaindo, frustrando inclusive as teorias da evolução de Darwin. Cientistas criaram até o relógio do juízo final. Segundo dados do Wikipedia, é um relógio simbólico mantido desde 1947 pelo Comitê de Diretores do Boletim de Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago. O dispositivo utiliza uma analogia onde a raça humana está a minutos para a meia-noite, onde a meia-noite representa a destruição por uma guerra nuclear. Inclusive, para conhecimento de todos, este relógio teve alteração neste ano de 2018. Marca agora 11 horas e 58 minutos, ou seja, são 2 minutos apenas para meia-noite, 2 minutos apenas para uma guerra nuclear, isso falando simbolicamente. Observe que até cientistas têm se dedicado a analisar um possível holocausto nuclear. O profeta Isaías certa vez disse: de todo está quebrantada a terra, de todo está corrompida a terra, e de todo é movida a terra, de todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça da noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos dos altos nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Isaías 24, 19 ao 21. A terra cambaleia como um bêbado. Ela se treme, ela está abalada e caminha para a destruição. Diante deste quadro que acabei de relatar, deixo a dica para todos: não sejam pegos de surpresa. O fim está mais próximo do que você pensa, e embora não saibamos quando será o fim, chegará a qualquer momento. A dica é estar atento, vigilante e orando sempre como Jesus disse. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos, capítulo 13, do versículo 32 ao 33. Aproveito para dizer a todos que estão assistindo a este vídeo que em nenhum momento o estudo escatológico, ou seja, o estudo dos últimos dias, o estudo do livro do Apocalipse, pode se propor a tentar adivinhar o fim do mundo, como alguns já tentaram e acabaram se desapontando. Como acabamos de ler, somente o Pai e mais ninguém sabe o dia e a hora em que o fim irá vir.
Da mesma forma, o estudo não pode se propor a deixar todos assustados e depressivos. Este estudo se propõe, portanto, a deixá-lo vigilante e preparado. E assim oro a Deus para que o objetivo seja alcançado. Seguindo este conselho, continue estudando a Bíblia, continue meditando no livro do Apocalipse, pois assim estará atento para os acontecimentos e não será pego de surpresa. Esta é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, ao nos revelar sinais dos últimos dias. O fato é que muitos nos últimos dias serão pegos de surpresa, como uma pessoa que é roubada à noite por um ladrão. Observe as palavras de Jesus. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, do versículo 42 ao 44. Jesus não quer que você seja pego de surpresa. Portanto, fica a dica: não seja pego de surpresa. Há muitos anos os teólogos têm dedicado tempo na meditação do livro do Apocalipse. Talvez parte do que você sabe sobre o fim do mundo tenha sido fruto do que eles interpretaram. O fato é que o livro do Apocalipse, embora seja um livro de difícil compreensão, não é um livro feito para ser entendido apenas por teólogos, doutores ou pastores. O Senhor Deus elaborou uma mensagem divina acerca dos últimos dias do mundo que conhecemos e divinamente inspirou o seu servo João, um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, para que escrevesse esta mensagem de forma que ela fosse compreendida por todos os servos e servas do Senhor. A dica para a compreensão do livro do Apocalipse está em Provérbios capítulo 2, do versículo 4 ao 5, que diz: Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Portanto, busque o conhecimento com muita dedicação e confie que Deus será o teu professor. Por mais que pareça complexo, Deus te dará compreensão. Todos são capazes de entender o livro do Apocalipse. Acredite, você consegue. É certo que o livro é repleto de ilustrações e símbolos que acabam por muitas vezes levando estudiosos a diversas interpretações. Não há, por causa disto, necessidade de deixar o seu estudo de lado. O que precisamos é, antes de abordar as principais teorias e interpretações, pedir através de oração a Deus conhecimento das verdades contidas nas Escrituras e deixar que elas, e não as teorias, nos revelem o que de fato irá ou não acontecer nos últimos dias. Passo a expor a todos qual será o nosso método de interpretação, quem foi o autor do livro, quando foi escrito e onde foi escrito, para estarmos assim finalizando esta introdução. A interpretação do livro do Apocalipse deve respeitar o texto bíblico como um todo. As Escrituras devem se autoexplicar. Adotaremos um método histórico-gramatical e sistemático e uma interpretação futurista do livro, ou seja, a interpretação que considera que quase tudo no livro do Apocalipse está relacionado a acontecimentos futuros do fim dos tempos. Quase, porque será considerado que os 3 primeiros capítulos de Apocalipse foram de fato ocorridos na época de sua escrita. Não se preocupe, porque no próximo estudo será abordado as razões para adotarmos este método. Aproveito para dizer a todos que ao longo dos nossos estudos serão expostas muitas teorias, mesmo aquelas que não são aceitas pela maioria dos estudiosos. Tudo para que todos possam ampliar os seus conhecimentos.
Insisto apenas que, embora nossos estudos tenham momentos de conjecturas e citações de teorias para tentar explicar o que não está dito nos textos sagrados, iremos sempre nos conformar com o que está revelado, respeitando os limites expostos na Bíblia e como é possível observar em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, quando a palavra de Deus diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Quem escreveu o livro? O autor do livro foi o apóstolo João, o mesmo escritor do Evangelho de João e de mais 3 epístolas que estão presentes na Bíblia. Quando foi escrito o livro? Por volta do ano 96 d.C., no finalzinho do governo do imperador romano Domiciano. Onde foi escrito o livro? Provavelmente na ilha de Patmos, uma pequena ilha grega situada a 55 quilômetros da costa sudoeste da Turquia, no Mar Egeu. Estou produzindo um livro de escatologia para facilitar o estudo do Apocalipse e nele se encontra a explicação para cada ponto abordado nesta introdução. Portanto, aguardem a conclusão deste livro. No próximo vídeo, passaremos a abordar o capítulo 1 de Apocalipse. Não percam! Se você gostou e quer incentivar esse trabalho, se inscreva e não deixe de dar o seu like. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.